Olá, reis e rainhas, príncipes e princesas que reinam em vida. Hélio Gonçalves mais uma vez no canal Conversa em Graça, para a gente para trocar aquele dedinho de prosa, ok? Vamos lá então. Vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre os dois evangelhos, né? Geralmente as pessoas falam aí, algumas pessoas falam de os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós já estamos sabendo isso aí faz muito tempo, que eles são livros históricos. E não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. Para dizer a verdade, a Bíblia em si, toda ela é um livro histórico, né? Foi escrito, como diz em Mateus 14, 25, 15, 24, desculpe, 15, 24, diz que Jesus de Nazaré só veio para os judeus, né? Somente. Mas vamos lá. O que nós podemos entender por dois evangelhos? Perdão. O evangelho da circuncisão e incircuncisão. Ok? Então vamos lá. A palavra de Deus, ela menciona a respeito de dois evangelhos, né, contidos na Bíblia. Primeiro, foi o evangelho, foi o antigo pacto, né? Esse foi o primeiro evangelho, que é o da circuncisão, conhecido como Velho Testamento, o Evangelho do Reino. Então, nós estamos no novo pacto, né? Esse aí já era. Por isso que já fala velho, antigo, já foi. Que isso aí já não existe mais. Em Gálatas, tá vendo? Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Vamos falar apenas de versículos de toda a Bíblia, né? Tentando mostrar para as pessoas que esses evangelhos aí é tudo conversa fiada, que não existe. Tem que ler a Bíblia com entendimento, não é com zelo. E, logicamente, que existem pessoas que ficam dando aquele murro em ponta de faca aí e acham que tem que ser como elas querem. Tudo bem, então amém, beleza. Mas nós estamos aqui. Eu vejo hoje os pregadores, né? Em graça, eles são uma espécie de... É como se fosse... A Bíblia ilustra de várias formas o que é que está acontecendo hoje. Como se fosse Noé. Noé foi tido como louco, como... né? Quando ele construiu a arca, chamou o povo para dentro da arca, não foram. E o que aconteceu? Então, é o que os pregadores da graça hoje fazem, se esforçam em fazer. E mostrar a verdade escrita, entendeu? Essa revelação que só Paulo recebeu. Porque essa lei de Moisés, para aquele povo, isso antes dos anos 70. E é difícil hoje, mas é sempre assim. Eu recebo aqui, eu dou risada. Eu recebo tanta coisa aqui de bispo, apóstolo, não sei o quê. Sempre quando você fala alguma coisa que nem agora, nós vamos ler Gálatas 2,7, tá certo? Ele fala, não, mas é o seguinte, lá em Gênesis, então ele está vivendo, ele está subindo uma escada rolante que desce, entendeu? Não tem lógica, mas está escrito, está na Bíblia também. Isso é lá no antigo pacto, nós estamos no novo. Esse é o Evangelho da graça que foi revelada a Paulo em 2 Coríntios 12, as 14 epístolas, cartas de Romanos a Hebreus. Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Isso quem está falando é Paulo, né? Vamos ler novamente? Vamos lá. Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário,
quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Dois evangelhos. Vamos lá, mais um. Isso no novo pacto, né? Então, para não falar que a gente só. Então, vamos lá. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É difícil, é bastante difícil, mas o povo a gente vai falando, dando mão de Noé aqui, quem sabe, né? Aí toca no coração, Deus, ele já sabe quem vai aceitar e quem não vai. Eu não sei por que as pessoas querem discutir, xingam, né? Maldizem os pregadores da graça. Tudo bem, se não quer, mas não xinga, porque não trata mal, não sabe como é? Que cristão que é você? Não, mas lá meu pastor, porque não vem com vídeos que não sei o que. Isso aí tem de montão por aí. Se você pegar um mendigo qualquer aí, sei lá, e falar para ele uma meia dúzia de palavras da Bíblia, falar para ele ir lá e pregar, ele vai lá e prega. Então existe esses cães gulosos, eles querem a brincadeira. Tá te enganando. Mas não tem problema não. Você quer continuar sendo enganado? Beleza, mas a gente está aqui e a gente vai fazer a nossa parte, amém? Vamos lá então. Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus 10, 5. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. No versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu? Israel. Temos também o evangelho da graça de Cristo, né? O evangelho da incircuncisão, novo pacto. Mais conhecido como Novo Testamento, que fora dado ao apóstolo Paulo pelas revelações do próprio Cristo ressuscitado. Vamos ver Romanos 3,30. Veja a riqueza de versículos que a gente vai dando para... Mesmo assim, alguém vai lá e pega um versículo lá de Gênesis, capítulo 1. Parece que a Bíblia tem 66 livros e ele só sabe fazer isso. Gênesis, Deuteronômio, Levítico, então é tudo só Antigo Pacto. Então vive aí, vai sofrer. A gente está aqui para fazer a nossa parte, em falar. Noé, se quiser bem, se não quiser, no frigir dos ovos, né? Romanos 3,30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ainda em Romanos 12:3. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ela. Veja como cada um como edifica sobre ele. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. E que fundamento é esse? É Cristo, o ressurreto, o ressuscitado. Quando eu falo a respeito de que essa revelação foi dada a Paulo, em 2 Coríntios 12:2, diz, 2 Coríntios 12:2,
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, fora do corpo também não sei, né? Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo também, eu não sei, fora do corpo também não sei, só Deus é que sabe, for arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Inefáveis. Coisas que, lógico, vai falar para você não acredita. Eu estou falando aqui, pregadores também falam muita coisa de repente do Evangelho da Graça e você não quer crer, imagine palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tem gente que precisa de leitinho, beabá, não adianta, né? Pirão, cuscuz, o sarapatel, aquela comida forte, não tem jeito. Para esses aí já era. Se der, mata. Vamos lá. Na verdade, o que divide e demarca o tempo e a época dos dois evangelhos é a cruz de Cristo, né? Primeiro século antigo. Depois dos anos 70, novo pacto. Vamos lá. Depois da cruz entrou o Evangelho da Graça, entendeu? Antes da cruz, o Evangelho do Reino se denominava como Escrituras dita pelo próprio Jesus, Jesus de Nazaré, né? Depois da cruz entra e surge o Novo Testamento, mais conhecido como as sãs doutrinas do Evangelho de Cristo. Todos nós fomos ensinados que no Novo Testamento começa no livro de Mateus, segundo Marcos, Lucas e João. Porém, enquanto Jesus era vivo, permanecia o antigo pacto. Então, se você lê nesses evangelhos, né, Mateus, como eles dizem, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ainda estava vivo em Mateus. Como que ele pode ser um Novo Testamento? Negativo. Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tudo isso está escrito na Bíblia, pelo menos na minha, né? Também em Hebreus 9:16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem que haver a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Veja, eu vou fazer um testamento, aí eu já divido tudo direitinho, aí já é um Novo Testamento e eu estou vivo ainda. Não existe, isso aí não tem lógica. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. E já acabou. Romanos 10:4. Tem muitos que falam a respeito de lei de Deus e não sei o que e tal do antigo pacto lá. Isso aí foi só para os judeus. Cristo tem só a graça. Entenda. Não tenha zelo. Tem tantas pessoas que eu tenho dó. Ela devia se sentir envergonhada em colocar certas baboseiras nas redes sociais. Leia com entendimento, não com zelo. Romanos 10:4. Não, porque não sei o que, a gente tem que estar. Pense em lei de trânsito, lei de não sei o que. Isso a gente tem que obedecer mesmo. Mas se ela não existe, eu não preciso obedecer mais. Se eu estou numa pista de 40, andando a 50, eu estou desrespeitando a lei. Porque a lei diz 40, certo? E eu estou andando a 50. Agora, se ela diz 50
Ou se não diz nada, eu deito e rolo, aí eu vou 60, 70, 80 e está tudo certo. Aí depende de mim, né? Eu que sei o risco que eu estou correndo. Mas eu já não tenho que respeitar mais. Então, se ela não existe mais, por que você respeita essa chamada lei de Moisés? Eu já falei aqui, são 613 ordenanças, né? 603 ordenanças, 10 mandamentos, 613, certo? Então vamos lá. Você vai à igreja de Paredes, né? E dízimo, oferta, campanha, blá, blá, tá? O livro de João, ele fala, João está falando lá, que se você diz que você não tem pecado, ó, você está fora. Então é o seguinte, por que ele fala isso? Se a gente ler o contexto todinho de 1 João, a gente vai entender que é o seguinte, são 613. Se você cumprisse 612 e errasse, pisasse na bola em um, estava em pecado. Estava em pecado. Portanto, quando você vai à igreja, dízimo, oferta, campanha, faça tudo o que a Bíblia diz, como para todos. Em Deuteronômio 14, 22 em diante, diz que dízimo, por exemplo, era mantimento. Faça isso então. Faça isso. Não vá naquelas que nem o canguloso fez, não. Transformou para dinheiro, que era mantimento, era uma vez por ano, né? Um ano, 3 anos, agora é todo mês. Pensa, larga a mão de ser tonto. Eu sei que o dinheiro é seu, o trabalho, o problema é seu. Mas se você está sendo enganado, se você está fazendo tudo isso para ser salvo, entenda, você já é salvo pela graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Tem muitos versos. Não fica só no antigo pacto, não. Que ali você vai ficar remando contra a maré. Sai fora, sai dela, povo meu. Entenda. Se quiser continuar me criticando, e os demais irmãos também, sem problema. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Vamos lá. Se o fim da lei é Cristo, em Romanos 10, 4, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda faz parte do Antigo Testamento. Como o Evangelho da graça de Cristo fora revelado tão somente a Paulo, sendo assim só o Novo Testamento e as epístolas de Paulo. Aí sim nós podemos chamar de Novo Testamento. Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, 16, para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Ok? Gálatas 2,9. É o que leremos agora, certo? Vamos lá, Gálatas 2,9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. No verso 10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e o que também procurei fazer com diligência. Ainda em Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, quando nós vamos, que eu digo, as pessoas que ainda fazem parte do sistema, quando você vai à igreja
E você faz tudo que esses rituais satânicos aí, né? Porque é um ritual. Dízimo, oferta, Santa Ceia, que não existe, Páscoa e nem Páscoa também eles fazem porque está faltando alguns elementos ali e tal. E o povo engole. Eu engoli. Por 28 anos. Eu engoli. Que maravilha, né? Tá. Vamos lá então. Gálatas 2, 21. Eu não aniquilo a graça de Deus, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Toda palavra dita antes da cruz se denomina antigo pacto, e após a cruz, novo pacto. Entendeu? Quando você fala aí as coisas, esses jargões que existem aí no meio evangélico, os evangélicos, não criticando cada um, mas é o sistema dos evangélicos não crê nas obras de Cristo. Por que não crê? Porque ele faz ainda, ele cumpre tudo aquilo que era do passado dos judeus. Dízimo, oferta, banho na água, que chama-se de batismo, que não sei o que, subir a monte. Então você está na graça, pode fazer tudo. Meter o pé na jaca? Não. Muito pelo contrário. É por estar na graça que você vai fazer exatamente aquilo que eu estou me esforçando em fazer. O que os irmãos estão esforçando em fazer. Amém? Vamos lá então. Dias atrás aí, alguém falou para mim, Elio, você fala muita coisa que não tem fundamento não. Uma das coisas que você falou não tem muito fundamento. Por exemplo, que nem eu falo muita coisa aqui que muita gente fala que não tem fundamento, né? Mas veja bem, existem Bíblias, traduções, né, para encerrar, existem traduções que que nem eu tenho aqui agora, então são várias coisas que foram acrescentadas, né? Por exemplo, eu tenho aqui, eu escolhi aqui apenas 2 livros, né, 2 versos que não existem. Eu tenho várias traduções, mas a que mais se aproxima, do real, do original, essa que eu tenho aqui, que eu uso, ela vem do século quarto, quarto século. Então, muitos já não ouviram falar a respeito de códice sinaítico, é o que mais se aproxima. Por exemplo, veja bem, Mateus capítulo 17, versículo 21. Se você for ler na sua Bíblia, dependendo da tradução, aí fala a respeito de pecado, né, de demônio e tudo mais, tal. Até que Jesus fala assim, não, está na Bíblia, nessa original que você tem, ou que não sei, é original, que eu sempre usei, porque tem igrejas que por um acaso o pastor adota uma Bíblia, tem que ser aquela para todo mundo, porque lhe convém, certo? Então, se Mateus 17, 21, esse verso 21, ele não existe. Não existe. Foi acrescentado. Aposto que na sua Bíblia, quer dizer, quando eu falo sua, não estou dizendo que pode ser que não. Mas a maioria, esse 21 que não existe, ele está dizendo assim, alguns manuscritos gregos, né, acrescentam o versículo 21, dizendo o seguinte, este tipo de espírito é expulso somente por jejum e oração. Jejum e oração, ele não existe. Não existe. Você pode ver, se você for, eu já expliquei, se você for se você tiver uma Bíblia no seu celular, no seu computador, se no finalzinho do versículo, no meio, tem lá uma letrinha, clica nessa letrinha e você vai ver o que é que foi acrescentado, ok? Vamos ver aqui, para não demorar muito, vamos ver se por um acaso eu consigo fazer Marcos. Vamos lá. Marcos 9, 29. Pode já ir procurando Marcos, vamos lá, achei no Marcos. Capítulo 9. Marcos 9.
9:29. Marcos 9:29. Deixa eu chegar nele aqui, é rapidinho, já estou chegando no 29. Lembra-se que o que nós lemos lá em Mateus, certo? Nós lemos em Mateus que o verso 21, eu estou falando aqui, o verso 21 não existe. Na Bíblia que se aproxima do original não existe, foi acrescentado. E o que foi acrescentado, o que eu falei? Marcos 9:29, minha outra tradução, está lá. Esse tipo somente pode ser expulso por meio de oração. Esse é o correto. O correto. Só por meio de oração. Agora, cheguei em oração, ponto, acabou. Mas foi acrescentado jejum. Esse tipo somente pode ser expulso por meio da oração e jejum. Algumas Bíblias, que é do universal, não do reino de Deus, mas ela também tem. Mas, entendeu? É o mais fácil que para esses cães gulosos. Então, isso é o correto. Esse é o correto. Corre lá na sua Bíblia e vai ver. Ah, se ela está desse jeito aqui é porque está escrito. Não. Tem traduções. Eu posso traduzir a Bíblia. Qualquer um pode. Você pode, qualquer um pode. Ok? Bom, eu espero que... Se tiver escrito assim, esse tipo só pode ser expulso com jejum e oração, vá no Dr. Google, vá no busca, procure, tem muitas versões, NVI, Transformadora, Bíblia Fácil, todas elas falam a respeito disso que eu te falei agora, mas vá procurando. 2 versículos, Mateus 17:21, tem mais, mas eu não vou falar muito para você não se perder. Mateus 17:21, que não existe, o 21 não existe, mas o correto seria em Marcos 9:29, que é: esse tipo somente pode ser expulso com oração. Só isso que Jesus disse. Jejum, Jesus não disse. Quem disse foi o seu Jesus do sistema religioso. Esse que está na igreja de Paredes, que Jesus não está lá. Ele foi expulso de lá. Ok? A verdade dói, a dúvida corrói, e o sistema religioso destrói quando não mata. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Aguardo você na próxima vez e nós iremos falar muito mais. Qualquer coisa, por favor, pode me criticar, pode fazer perguntas, pode fazer o que bem entender. Eu estou fazendo a minha parte, ok? Graça e muita paz.